O vento da tarde trazia o cheiro pesado de folhas em decomposição quando Frank ajustou o tripé da câmera. O sol, em seu último brilho, filtrava-se entre as copas, criando feixes dourados sobre o chão úmido. Ele se abaixou para mudar o foco da lente, mas um leve estalo entre as folhas o fez congelar. O som não parecia vir de um inseto comum. Havia peso, intenção. Frank engoliu seco. Aproximou a lanterna e algo brilhou entre o verde escuro, escamas com um reflexo metálico. Que diabos é isso? Murmurou. A criatura se contorcia de modo diferente, sinuoso e abrupto ao mesmo tempo. Quando a ponta da cauda se ergueu, revelando um ferrão curvo, Frank entendeu que estava diante de algo que a ciência ainda não havia catalogado. Frank respirava com dificuldade. O som parecia vir de todos os lados, como se a floresta estivesse viva e o observasse. Ele ligou o gravador e descreveu em voz trêmula. Possível nova espécie. Comportamento híbrido, cobra e escorpião. Mas antes que pudesse continuar, o animal avançou. Um lampejo de escamas e poeira. A cauda golpeou o ar com precisão assustadora, roçando sua mão esquerda. A dor veio segundos depois, ardente e pulsante. Frank gritou, mas o som se perdeu no eco do mato fechado. Ele olhou para o ferimento, 2 perfurações e entre elas o centro escurecido latejando. A picada não era apenas venenosa, parecia viva. O veneno parecia se espalhar rápido demais. Frank tentou amarrar o pulso com um cinto, mas o braço formigava e os dedos começaram a endurecer. Concentre-se. Sussurrou para si mesmo. Ele precisava alcançar o rádio na mochila a poucos metros. Mas cada movimento era uma batalha. A floresta, antes vibrante, agora girava em tons de verde e preto. Sons longínquos se deformavam, como se a própria selva risse dele. De repente, um sussurro, não humano, ecoou ao redor. Frank sentiu o medo primitivo que antecede o desmaio. O veneno não era apenas químico. Era algo mais antigo, algo ni. Frank conseguiu agarrar a mochila. Dentro, encontrou o rádio e pressionou o botão. Base. Aqui é Frank. Fui atacado por algo híbrido. Preciso de antídoto. Interferência. Som metálico. Nenhuma resposta. Ele tentou novamente, mas a voz falhou. O pulso latejava como um coração fora do corpo. De repente, um movimento à direita. O som de algo se arrastando, mais perto. A cobra escorpião retornava. Frank levantou a câmera e começou a filmar. Se fosse morrer, queria registrar o que ninguém jamais acreditaria. A lente capturava cada segundo. O brilho das escamas, o veneno escorrendo das presas, o som seco do ferrão rasgando o ar. Frank, em meio à dor e adrenalina, sussurrou. Se alguém encontrar isso, que saibam o que existe aqui. O vento cessou. A selva inteira pareceu prender a respiração. O animal ergueu a cabeça, olhando direto para a câmera, como se compreendesse. Então desapareceu na escuridão. Frank caiu de joelhos, sentindo o corpo esfriar. Ele não sabia se sobreviveria à noite. Mas uma coisa era certa, aquela filmagem mudaria tudo. O tempo parecia distorcido. Frank não sabia se haviam se passado minutos ou horas desde a picada. A dor agora vinha em ondas, pulsando no ritmo de um segundo coração dentro do braço. Ele tentou levantar, mas o corpo já não obedecia. Cada músculo tremia, como se algo rastejasse sob a pele. Isso não é normal, murmurou. O rádio estava mudo e a bateria da câmera piscava no vermelho.
O veneno parecia vivo, inteligente, reagindo a cada tentativa de movimento. Frank começou a gravar um áudio final. Caso eu não consiga sair, o espécime é real. E o veneno? Mutagênico. Sua voz soava distante, quase como se viesse de outro corpo. As alucinações começaram. O som dos insetos virou um zumbido grave, constante. Frank via sombras se movendo nas árvores, figuras humanas distorcidas, formadas de fumaça e luz. Uma delas se aproximou com olhos como brasas. O medo virou febre. Ele lembrou de uma história antiga contada por um guia, uma cobra que herdou o veneno dos deuses escorpiões. Nascida quando a selva era jovem, Frank riu, mas a risada se transformou em tosse e sangue. O veneno queimava, e a realidade desmoronava em torno dele. Ele rastejou até um pequeno córrego, tentando lavar o ferimento. A água gelada trouxe um alívio passageiro, mas logo se transformou em tormento. O veneno reagiu ao contato, espalhando linhas vermelhas sob a pele, como raízes em fogo. Frank gritou, mas o som se perdeu no rugido distante de trovões. A chuva engrossava. Ele observou o próprio reflexo na superfície da água. E por um instante, jurou ver outro rosto olhando de volta, com olhos amarelados e frios. Não, isso não sou eu. A floresta rugiu, como se o desafiasse a continuar. O céu desabou em trovões. Frank buscou abrigo sob uma rocha, o corpo tremendo incontrolavelmente. O veneno agora parecia ter vida própria, pulsando em sincronia com a chuva. A cada batida do coração, ele sentia o ferrão queimando de dentro para fora. Pegou o canivete e pensou em cortar a área atingida, mas hesitou. Se eu fizer isso, posso morrer. Se não fizer, também. Um relâmpago iluminou o mato à frente. Por um segundo, ele viu a cobra-escorpião observando, imóvel, como se esperasse o fim. A linha, entre presa e predador, desaparecia. A dor atingiu o auge. Frank fechou os olhos e apertou o braço com força, tentando conter o veneno. Quando os abriu novamente, algo havia mudado. O som da floresta parecia mais nítido. Ele ouvia cada batida de asa, cada gota caindo. O medo deu lugar a uma estranha calma. Talvez o veneno esteja me tornando parte disso, pensou. O corpo ainda ardia, mas havia um novo instinto crescendo dentro dele. O olhar fixou-se no breu da mata. Lá, entre as sombras, o movimento sinuoso do animal. Só que, dessa vez, ele não recuou. De alguma forma, compreendia. A noite caiu como um manto pesado sobre a floresta. Frank sentia o corpo pulsar em ciclos. Febre, frio, silêncio. E depois, novamente, febre. O veneno parecia reorganizar algo dentro dele. O som dos insetos se tornou melodia, e o ar, mais denso, parecia vibrar junto à sua respiração. Deitado na lama, viu pequenas luzes verdes flutuando. Não eram vagalumes, mas partículas saindo de sua pele. Ele percebeu o corpo. Estava reagindo, transformando o veneno em algo novo. A fronteira entre homem e fera começava a dissolver-se, enquanto o sussurro da selva o chamava pelo nome. Frank acordou com o som do próprio coração. Um compasso lento, grave, quase animal. Tentou falar,
mas a voz saiu rouca, gutural. A visão estava mais aguçada. Podia enxergar no escuro, distinguir movimentos minúsculos entre as folhas. O veneno havia mudado seus sentidos. Um instinto primal o guiou até o local onde vira a criatura pela última vez. Cada passo era preciso, silencioso. Ele não sabia mais se a procurava por curiosidade científica ou por uma necessidade que nascia do fundo do seu sangue. Algo dentro dele queria reencontrá-la. A criatura estava lá, sobre uma pedra coberta de musgo, imóvel como uma escultura viva. Frank parou a poucos metros. Nenhum deles se moveu. Era como olhar para um espelho primitivo. A cobra-escorpião ergueu o ferrão lentamente. Não em ameaça, mas como um ritual. Frank estendeu o braço, o mesmo braço envenenado. Um fio de luz brilhou entre os dois corpos. O reflexo da lua no suor e no veneno. Naquele instante, algo passou entre eles, invisível, mas real. Frank compreendeu que a selva não o estava matando. Estava o refazendo. O veneno atingiu o coração. Frank caiu de joelhos, sentindo o mundo girar. O ar vibrou, e sons distantes, trovões, animais, vozes, se fundiram num único murmúrio profundo. Ele via tudo, raízes se movendo, árvores respirando, a selva pulsando como um organismo vivo. O corpo se arqueou, e a pele brilhou intensamente. O ferrão da criatura encostou levemente em sua testa. Não havia dor. Apenas um clarão, um contato ancestral. Naquele instante, Frank deixou de resistir, e a selva o aceitou. O amanhecer chegou silencioso. Onde Frank estivera, agora havia apenas pegadas e a câmera caída, ainda gravando. No visor, uma última imagem: a cobra-escorpião deslizando entre as raízes, deixando atrás de si uma trilha luminosa, e, por um instante, uma sombra humana se movendo ao lado dela, com os mesmos olhos dourados. O rádio na mochila chiou. Uma voz distante chamando Frank. Responde: "Estamos te rastreando." Mas não houve resposta. A selva já o havia tomado para si. 2 dias depois, o helicóptero da equipe de busca pousou em uma clareira próxima ao último sinal de GPS. A floresta parecia ter engolido o equipamento de Frank. A líder da equipe, doutora Helena Duarte, bióloga de campo, caminhava à frente com o mapa na mão e a expressão tensa. "O transmissor parou aqui", disse, apontando para o chão lamacento. A equipe seguiu em silêncio. Um dos homens encontrou algo. O tripé quebrado, coberto por lama e sangue seco. Helena se ajoelhou e reconheceu o nome gravado no metal: F. Delgado. O silêncio da floresta soava como um aviso. O grupo avançou em direção ao norte, seguindo marcas no solo. Pegadas humanas que pareciam fundir-se com rastros reptilianos. "Não faz sentido", murmurou o técnico de fauna, Rafael Costa. Helena fotografou as marcas, notando algo estranho: as pegadas humanas terminavam abruptamente, e apenas o rastro da criatura continuava. O vento parou de soprar. Um cheiro adocicado e metálico tomou o ar. Rafael engoliu seco. "Parece sangue misturado com ferro." Helena respondeu, em voz baixa. "Ou veneno, Paul?" O som distante de um chiado ecoou. Algo vivo ainda estava por ali. Pouco adiante, encontraram a mochila de Frank presa entre raízes. Dentro, o rádio e a câmera, ainda com o LED piscando em vermelho. Helena limpou a lente e apertou o botão de reprodução. A tela exibiu imagens fragmentadas: Frank suando, tremendo,
falando sobre veneno inteligente e reação celular. Depois, um clarão, e por um instante, uma silhueta se misturando à da cobra-escorpião. O vídeo terminou com um som baixo, quase um rugido. Rafael deu um passo para trás. Isso é montagem? Perguntou. Helena não respondeu. Apenas olhou em volta, sentindo que estavam sendo observados. A tensão cresceu. A cada passo, a floresta parecia mais densa, o ar mais pesado. Sons estranhos ecoavam, como respiração profunda entre as árvores. Helena ordenou que todos recuassem, mas Rafael apontou. Ali! Há algo se movendo. As lanternas iluminaram uma silhueta entre as folhas, alta, sinuosa, de contornos humanos e escamosos. O grupo ficou imóvel. A figura virou lentamente o rosto. Olhos dourados brilharam na penumbra. Helena sentiu o estômago gelar. Frank? Sussurrou. A resposta veio em um sibilo gutural. Então, a figura desapareceu na escuridão. A equipe correu de volta ao helicóptero. Mas Helena parou por um instante e olhou para trás. Entre as sombras, algo os observava. Silencioso, imóvel. Como um guardião da selva, ela sabia que não era apenas um animal. Havia inteligência ali. Ao decolar, Helena segurava a câmera de Frank contra o peito, como se fosse uma relíquia. Lá de cima, viu um brilho dourado se mover entre as árvores. Ele ainda está lá, pensou. Mas não soube se referia ao homem ou à criatura. De volta ao laboratório da universidade, doutora Helena Duarte analisava o material recuperado. O vídeo de Frank estava danificado, mas o áudio permanecia quase intacto. As primeiras palavras eram confusas, ditas entre respirações ofegantes. Veneno inteligente, simbiose, código genético, reagindo. Hello? Aumentou o volume. A voz de Frank alternava entre lucidez e delírio, descrevendo algo impossível. Células humanas fundindo-se com toxinas para criar novos padrões biológicos. Puar, dalmoldo, pardo, conto. O sangue dele não estava sendo destruído, e sim, reescrito. Helena recostou-se na cadeira, em silêncio absoluto. O impossível começava a fazer sentido. Rafael entrou como uma amostra do sangue de Frank, coletada da mochila. Helena colocou-o sob o microscópio e prendeu a respiração. As células se moviam, não de forma aleatória, mas organizada como se obedecessem a um padrão. Isso está vivo? Perguntou Rafael. Helena não respondeu. No monitor, os glóbulos se agrupavam em forma de espiral, replicando o mesmo desenho visto na cauda da cobra-escorpião. A doutora sentiu um arrepio percorrer a espinha. A selva não apenas criara uma criatura híbrida, criara um novo código genético. E Frank fazia parte dele agora. As gravações de Frank avançavam. Ele aparecia deitado, descrevendo sensações que soavam impossíveis. Consigo ouvir as árvores. O chão respira. O veneno me entende. As imagens tremiam, mostrando a cobra-escorpião rastejando ao redor dele como se o protegesse. O som ambiente revelava batimentos cardíacos, mas eram dois ritmos distintos. Helena pausou o vídeo e ampliou um quadro. Havia algo nas pupilas de Frank, reflexos dourados, idênticos aos da criatura. A respiração dela acelerou. Meu Deus! Ele se tornou o que estudava. A notícia vazou. Um repórter local publicou trechos das gravações online antes que o governo pudesse intervir. Em poucas horas, as imagens se espalharam. Cientistas, céticos e autoridades se dividiam entre descrença e pânico. Mutação ou milagre? Perguntavam as manchetes.
Mas Helena sabia que era algo além da compreensão humana. Na última linha do diário de Frank, encontrada em um arquivo oculto, ele havia escrito: a natureza não quer ser estudada, ponto. Ela quer ser sentida. E agora? Parecia estar reagindo à curiosidade humana com algo mais poderoso que o medo. Com evolução. Naquela noite, sozinha no laboratório, Helena revisou uma última gravação de campo feita por drones enviados ao local. A câmera sobrevoava a clareira, onde Frank desaparecera. Entre as árvores, uma silhueta humana caminhava ao lado da cobra escorpião. Os olhos dourados voltaram-se para cima, diretamente para a lente. O drone perdeu sinal segundos depois. Helena tirou os fones, respirando fundo. No vidro do laboratório, o reflexo mostrava seus próprios olhos, e por um breve instante, eles também pareciam brilhar em dourado. 2 semanas após o vazamento, a selva onde Frank desaparecera foi isolada por forças militares. Helicópteros sobrevoavam o perímetro e laboratórios móveis se instalavam no interior. A doutora Helena Duarte observava à distância, com um crachá que agora dizia: consultora civil. Homens de uniforme falavam pouco. Um deles comentou: tudo o que entra lá não volta igual. Helena manteve o olhar fixo na linha de árvores. No fundo, sabia que o isolamento não era para proteger as pessoas do que havia dentro, mas para proteger o que estava dentro das pessoas, depois de vê-lo. No interior da base, Helena e Rafael Costa foram conduzidos a um laboratório improvisado. Um oficial mostrou uma jaula lacrada, envolta em vidro triplo, com dentro o que pareciam fragmentos orgânicos, escamas negras com textura viva, pulsando lentamente. Isso foi encontrado perto da clareira, disse o oficial. Rafael aproximou-se, fascinado. Parece tecido neural. Helena franziu a testa. Cada batida das escamas sincronizava-se com o som de seus próprios batimentos cardíacos, como se reconhecessem a presença humana. Ela deu um passo para trás. A selva ainda estava ali. Só havia mudado de forma. À noite, Helena não conseguia dormir. O som da chuva contra o metal das barracas lembrava sussurros. Ela ligou o laptop e revisou dados coletados nas últimas 48 horas, picos anormais de radiação biológica, ruídos infrassônicos, variações eletromagnéticas. Tudo emanava do mesmo ponto. O coração da floresta. Subitamente, o monitor piscou. Linhas de código começaram a se mover sozinhas, formando uma frase: nós ouvimos. Helena recuou, o coração disparado. O computador estava offline. Não havia como alguém escrever aquilo. De manhã, a base estava em alerta. 2 soldados haviam desaparecido durante a patrulha noturna. As câmeras de segurança mostravam apenas borrões luminosos e sons que lembravam respiração. Helena sentiu um calafrio familiar. O mesmo som das gravações de Frank. A selva parecia estar reagindo à presença militar, como um organismo rejeitando um corpo estranho. Rafael olhou para ela, pálido. Talvez o veneno não mate. Talvez ele desperte. Ninguém respondeu. Lá fora, o vento parou. O silêncio era absoluto, e dentro desse silêncio, algo se movia. Horas depois, a comunicação com o exterior foi cortada. Ordens superiores determinaram sigilo total. Helena observou o horizonte pela janela. O verde da selva parecia mais vivo, pulsante, quase respirando. Ela sabia que estavam perdendo o controle. Do outro lado do vidro, algo se movia entre as árvores. Uma figura humana, com o mesmo andar de Frank. Os olhos dourados brilharam uma vez e sumiram. Helena fechou os olhos e murmurou: ele nunca quis ser salvo. O silêncio voltou, pesado, eterno. A selva havia vencido.
E talvez finalmente tivesse aprendido a falar. 3 meses depois, a base foi oficialmente desativada. Relatórios foram destruídos, arquivos apagados, e o nome de Frank Delgado removido de todos os registros da expedição. Apenas Helena sabia a verdade, e ela a carregava em silêncio. Antes de partir, decidiu gravar um último relatório pessoal. Sua voz estava calma, mas o olhar cansado. Se alguém ouvir isso um dia, saiba que a floresta está mudando. E nós, sem perceber, já fazemos parte dela. Ela desligou o gravador e deixou-o sobre a mesa, como um testamento ao desconhecido. Ao sair da base, Helena caminhou sozinha até a borda da floresta. O vento era quente, úmido, e o som das folhas parecia um sussurro, quase um idioma. Ela parou diante de uma árvore antiga onde algo brilhava no tronco, escamas escuras entrelaçadas com raízes vivas. Tocou o material e sentiu um pulso suave, como o de um coração distante. Por um momento, a selva respirou com ela. Você está aí, não é? Murmurou. Uma brisa respondeu, leve, como um aceno. Helena sorriu. E pela primeira vez, não sentiu medo. De repente, um som distante. O mesmo chiado que Frank gravara meses antes. Helena ergueu o rosto e ouviu atentamente. Mas agora não parecia ameaça. Era um canto. O som das árvores, dos insetos, da água e uma voz humana entrelaçada. Reconheceu o timbre. Era Frank. Helena! O nome ecoou leve, dissolvendo-se no ar. Lágrimas escorreram, não de dor, mas de compreensão. O ciclo havia se fechado. O homem que buscava entender a selva havia se tornado parte dela. A ciência perdera um corpo, mas a natureza ganhara uma consciência. Helena voltou lentamente ao jipe. Antes de entrar, olhou para trás uma última vez. A floresta parecia mais densa, mais viva. Entre as sombras, pequenos pontos dourados brilhavam, não olhos, mas sementes. Algo novo nascia ali. No retrovisor, ela viu o próprio reflexo. Por um breve segundo, seus olhos refletiram a mesma luz dourada. Um sorriso discreto cruzou seu rosto. Talvez, pensou, não fosse o fim de Frank. Talvez fosse apenas o começo de uma nova linguagem entre a humanidade e o mundo que a criou. Dias depois, um pesquisador anônimo recebeu uma caixa sem remetente. Dentro, o gravador de Helena e um chip de memória. Ao reproduzir o arquivo, ouviu apenas ruídos de vento, chuva e batimentos cardíacos. Mas, quando aumentou o volume, percebeu vozes. Não uma, mas muitas. Falando em uníssono, em um idioma que lembrava o som da própria floresta. A gravação terminava com uma frase em voz humana, clara e firme. A natureza desperta. E então, o silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia vivo.